Os irmãos colocassem para mim o banner da mensagem lá, já tem lá. Hoje eu quero começar pelo título, eu quero começar pelo título da mensagem, que está aqui, ó, vida vazia. Queridos, não se engane, né? Eu sei que pode parecer título de música secular, mas não é. É o que Deus quer falar com a gente nessa noite, né? A respeito daquilo que Deus quer falar sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente se engana, e quem já não pensou dessa forma, né? Achando assim, olha, a igreja quer me mudar, a igreja quer mudar minha vida, o pastor quer mudar minha vida. Ou às vezes mesmo a gente pensa assim, a Bíblia quer mudar a nossa vida. E o que nós precisamos compreender, querido, é que é algo maior do que apenas mudar uma vida. Na verdade, o que a Bíblia, o que Deus, o que a igreja, o que o pastor deseja, não é mudar, mas é fazer-nos voltar ao lugar original. É nos fazer voltar à originalidade de todas as coisas. É mais do que mudar, né? É acerca de voltar ao original. Essa semana, num dos dias, eu estava fazendo o meu devocional, e eu cheguei lá em Eclesiastes, no momento em que o sábio Salomão, ele diz assim, olha gente, eu entendi uma coisa, que Deus criou o homem reto. Olha só, Deus criou o homem reto, amém? Você crê nisso? Eu creio, porque Deus é bom, Ele é perfeito. E a Bíblia diz, e Deus criou o homem reto. Porém, o homem acrescentou as suas invenções. Então, o que Deus deseja não é apenas nos mudar, mas é nos levar de novo à configuração original, ao plano original, ao lugar original nele. E como eu disse, né, essa questão ali desse tema, às vezes a gente enganosamente pensa assim, vida vazia é uma vida daquela pessoa que não tem nada, ou que pelo menos não tem aquilo que ela gostaria de ter, ou que não tem tudo que gostaria de ter. Mas isso é um pensamento enganoso, né? Porque na verdade não é isso. Uma vida vazia é aquela vida que é constituída, né? Que ela, na verdade, não é que ela não tem nada, ou que ela não tem o que ela gostaria, mas é aquela que ela não tem o que ela deveria ter. É aquela que ela não tem aquilo que é mais importante, né? Ela pode ainda ter muitas coisas. Lembra lá em Lucas capítulo 18, quando um jovem rico vai até Jesus, vai falar acerca da vida eterna, e Jesus dá para ele algumas instruções sobre o que fazer, e ele passa ali nos primeiros crivos, ele conhece os mandamentos, ele conhece os ensinos, e aí Jesus vai dizer para ele fazer algo que ele acaba não fazendo, porque aquilo não era bom para ele, e Jesus vai dizer para ele, uma coisa só te falta. Então era alguém que achava que tinha tudo, mas Jesus vai dizer, está faltando uma coisa, e essa coisa que falta é mais importante do que tudo que você tem. Tanto que Jesus diz, abre mão de tudo que você tem, vem viver comigo, vem andar comigo, né? Então ali estava uma vida vazia. Aquele jovem sai, segundo a Bíblia, entristecido, porque possuía muitos bens. Olha só, tinha muitos bens, mas a vida era vazia. Eu acho interessante porque a palavra de Deus não chama de tolo aquele que não tem coisas. A palavra de Deus não chama de tolo aquele que não ajunta coisas. E não se aborreça, né? Não estou dizendo que ter coisas é ruim. Você vai entender no decorrer da mensagem. Mas a palavra de Deus não diz que tolo é aquele que não ajunta coisas. Tolo é aquele que não tem uma vida cheia de coisas, né? A Bíblia não diz isso, né? A Bíblia não chama de tolo alguém assim. Mas a Bíblia chama de tolo aquele que mesmo tendo tudo, não tem a aprovação de Deus, que mesmo tendo todas as coisas, não tem o favor de Deus. Lucas capítulo 12, verso 15, está lá essa parábola, onde isso ocorre. Olha o verso 15, o que diz de Lucas 12. E ele lhes disse, acautelai-vos, aqui é Jesus falando, e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Lucas capítulo 12 e verso de número 15.
E disse-lhes: acautelai-vos, guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Sabe, aqui nesse momento se aproxima de Jesus, tem uma multidão, e alguém diz assim: mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança, que ele divida comigo a herança que nos pertence, né? Eram dois irmãos que talvez estavam ali brigando, lutando por uma herança, né? E aí nesse momento Jesus vai dizer: olha, quem disse para vocês, homem, quem fez por juiz, ou me fez por juiz, ou um divisor entre vós? E aí ele vai dar esse conselho: acautelai-vos, guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem, não sei se você está entendendo isso, mas eu preciso repetir, a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Quando a gente pensa em possuir abundância, você pensa o quê? Numa vida vazia ou numa vida cheia? Possuir abundância, aquele que possui muitas abundâncias, você fala: essa vida é cheia, essa vida é abundante, essa vida é repleta. Mas o que Jesus está dizendo? Cuidado, porque a vida do homem não consiste naquilo que ele tem. A vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E aqui então ele começa a contar uma parábola. Ele começa a contar uma parábola para exemplificar o que ele está falando. E aí ele vai contar uma parábola que a gente já conhece, daquele homem que um dia encheu o celeiro que tinha, encheu os celeiros de bens, até que um dia ele olha e diz: meu celeiro está cheio, a minha alma está farta. Abundância, sim ou não? Sim, o celeiro está cheio, a alma está cheia, está se regozijando. E ele diz: o que eu farei agora? Já sei, derrubarei esse celeiro, construirei um celeiro ainda maior. E aí nessa hora, o que a gente diria? Um bom gestor, um bom administrador, né? Um bom empreendedor. Mas a palavra de Deus, né? Deus fala: tu és um tolo. Para quem vai ficar as coisas que você está ajuntando? Então olha, Deus não chamou de tolo quem não tem. Deus não chamou de tolo aquele que não guarda, mas Deus está chamando de tolo aquele que estava com o celeiro cheio, e agora está dizendo: eu estou abundante, minha vida está cheia. Deus chega para ele e diz: você pensa que é cheia, mas é vazio, porque se hoje te pedirem a tua alma, para quem fica aquilo que você está acumulando? Para quem vai ficar, né? Então olha que interessante: celeiros cheios, mas vida vazia. O celeiro está cheio, mas a vida está vazia. Tem abundância na terra, mas tem escassez no céu, né? E a gente precisa entender a importância disso. Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus também ali falando, ele dá algumas direções, ele dá alguns ensinamentos, e ele diz lá assim no verso 19 de Mateus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça corrói, e nem o ladrão rouba, nem a ferrugem corrói, e nem os ladrões arrombam e nem roubam. Sabe, Jesus não estava dizendo que a gente não pode ter coisas. Jesus não estava dizendo não tenha coisas. Jesus não estava dizendo não ajunte coisas. Não, ele estava dizendo: não ajunteis tesouros. Pastor, muda. Você vai entender que muda. Há uma diferença em eu ter algo e aquele algo se tornar um tesouro para mim. Eu posso ter um bom carro, eu posso ter uma boa casa, eu posso ter uma boa roupa, eu posso ter muito boas coisas, mas há uma diferença em ter essas coisas e isso ser um tesouro para mim. Enquanto elas são coisas na minha vida, elas podem ser muito bem usadas por mim, mas quando elas se passam ou elas se tornam um tesouro, sou eu que sou usado por elas. Como coisas eu posso usá-las debaixo da sabedoria e da graça de Deus, mas quando elas se tornam tesouros, são elas que nos usam. E não digo eu, diz a Bíblia, Mateus capítulo 6 e verso 21. No 19 e 20 ele diz: não ajunte tesouros. E no 21 ele diz por quê? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração.
O que é que ele está dizendo? Quando me fala assim tesouro, sabe de quem eu lembro? Da dona Florinda e do Kiko, meu tesouro. A gente às vezes tem o meu tesouro. Qual é o meu tesouro da sua vida? O que é que faz os nossos olhos vibrar? O que é que faz o nosso coração acelerar? São tesouros, porque Jesus está dizendo: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por isso, querido, deixa eu te dar um conselho. Podemos ter muitas coisas, mas tenha um só tesouro. Que o nosso maior tesouro seja Jesus. Que o nosso olhar estremeça por Jesus. Que o nosso coração vibre por Jesus. Que a nossa alma seja vivificada por Jesus. E aí eu fiquei pensando acerca do que consiste uma vida vazia. E eu sempre digo isso aqui, eu gosto de refrisar, e isso não mostra que a gente é bom, isso mostra o quanto a gente é fraco. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu não vou para a palavra de Deus, eu não vou para a Bíblia em busca de uma mensagem para pregar. Eu não abro a minha Bíblia para dizer: Senhor, me dá uma mensagem para pregar. Sabe por quê? Porque culto tem 2 vezes por semana. Se eu pregar os 2 cultos, eu vou pregar 2 vezes. Então, se eu for buscar a palavra só para pregar, eu vou para a palavra 2 vezes por semana. Então, eu não vou para a palavra para buscar uma pregação. E volto a dizer, isso não é para dizer que sou bom, isso é para dizer que sou fraco, que preciso e que dependo. Então eu vou para a palavra buscar alimento para viver. Eu não vou para a palavra buscar uma mensagem para pregar, mas eu vou para a palavra buscar uma palavra para ser alimentado para viver. Pregar, eu posso pregar 2 vezes por semana, mas viver, eu preciso viver todos os dias. Então, se busca uma palavra para pegar, isso é escasso. Mas se busca uma palavra para viver, isso é diário. Então, essa mensagem nasceu do meu diário, do meu devocional. E no dia que eu terminei, até corri para Simone e falei: olha o que Deus está falando aqui. E eu gosto muito de compartilhar com ela, porque ela é o meu alfinete, né? Já viu o alfinete na bexiga? Você sai às vezes estufado, ela vem e... Menos. E como é bom a gente ter gente assim do nosso lado, né? Que nos centra, que nos coloca no lugar, né? E nos ajuda a crescer em Deus. Mas eu gosto muito de compartilhar a mensagem, né? Então, nasceu de um devocional diário, uma manhã dessas que eu estava meditando na palavra e Deus começou a falar acerca desses pontos. E como eu já disse, tem algumas vezes que Deus fala assim: essa eu vou deixar você compartilhar. Essa eu vou deixar você dividir na mesa, e eu quero que você receba com muito amor e carinho aquilo que o Senhor primeiro ministrou ao meu coração. Uma vida vazia, queridos, é aquela na qual não há espaço para Deus. A primeira característica de uma vida vazia é aquela vida onde não há espaço para Deus. E sabe, a falta de espaço, muitas vezes, é decorrente de muitas coisas. Não é? Às vezes a gente tem tanta coisa que falta espaço para alguma coisa. Tem tanta coisa que não tem espaço para um algo mais, né? Observa comigo Jó, capítulo 8 e verso 13. Jó, capítulo 8 e verso 13. Jó, cronologicamente, isso é a termos de informação, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Cronologicamente, Jó é o primeiro livro escrito. Jó capítulo 8, verso 13, diz assim: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança será cortada fora, e cuja confiança será uma teia de aranha. Quem aqui colocaria algo valioso sustentado por uma teia de aranha? Ninguém. Porque uma teia de aranha, ela é frágil, ela se rompe com muita facilidade. E aqui o que a palavra de Deus está dizendo: olha, as veredas, os caminhos daqueles que se esquecem de Deus, aqueles que não têm tempo para Deus, vai ser o que? É como a confiança que está sobre uma teia de aranha. E aí ele diz ali que tem esperança, só que essa esperança é cortada.
Tem esperança, mas essa esperança acaba. Então uma vida vazia não é aquela que não tem nada, mas é aquela que mesmo tendo tudo ainda continua vazia. Uma vida vazia não é composta por não ter nada, mas é manifestada por ainda que se tenha tudo, continua vazia. Porque aquilo que tem é temporário, é passageiro. Ele está dizendo ali em Jó, né? Olha, tem a esperança, mas essa esperança do hipócrita perecerá. Essa esperança será cortada fora. Essa confiança será em uma teia de aranha. Como confiar em uma... Quem se protegeria atrás de uma teia de aranha? Quem se esconderia atrás de uma teia de aranha? Ninguém, porque não tem proteção nenhuma. Então aqui é uma vida que ainda que esteja repleta de coisas, continua sendo vazia. Gente, a gente não tem visto hoje por aí, cada vez tem se tornado mais normal nas mídias, nas redes sociais, pessoas cheias de coisas, com fama, com dinheiro, com riquezas, e tirando as suas vidas, desistindo de viver. Esses dias eu estava vendo lá uma reportagem com o Wesley Safadão. E aí estavam mostrando a mansão do cara. Uma baita de uma mansão. Aí começaram a mostrar os carros dele. Aí mostraram os carros. E aí de repente foram fazer uma matéria com ele. Porque o Wesley Safadão está em crise. Está desanimado. Está desanimado da vida. E eu falei, Jesus, o homem tem 20 carros e está desanimado. Eu tenho um só e às vezes até sem gasolina fica. E eu não desanimo. A única coisa que eu tenho mais de um é boleto para pagar. E aí a pessoa tem de tudo, mas não tem ânimo. Não tem vigor na sua vida. É uma vida cheia de coisas, mas que no final é vazia. E eu acredito que isso é bom, porque esse vazio vai levá-lo a conhecer verdadeiramente aquele que é o único de nos preencher, de nos completar, de nos satisfazer. Eu acredito nisso, Mas agora a gente olha por um lado para um sujeito desse, mas por outro lado a gente começa a olhar para homens que não tinham nada, mas do seu nada encontravam vigor e disposição para viver além das circunstâncias na qual viviam. Do seu nada encontravam força, vigor para viver aquém das circunstâncias. Paulo é um exemplo clássico disso. Filipenses capítulo 3 verso 7, olha o que diz. Filipenses capítulo 3 versos 7 e 8. Paulo falando: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho. Paulo começa dizendo: olha, aquilo que antes eu considerava ganho, que para mim era lucro, que para mim estava na conta do saldo positivo, que para mim era considerado como cheio. Ele começa a dizer, era considerada como ganho. Eu as reputei como perda em Cristo. Ou seja, houve uma conversão, houve uma mudança de valores. E aí ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha o que ele estava dizendo. Existiam coisas que tinham muito valor, mas quando elas foram comparadas com aquilo que eu estou ganhando, recebendo, aprendendo, conhecendo em Cristo, aquilo que antes valia muito, hoje já não vale mais, hoje já não tem o mesmo valor. E eu acho lindo essa colocação dele. E ele diz: pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E aí ele vai dizer o valor que elas têm. E Paulo é claro, e ele diz: eu as considero como esterco. Já pensou a gente está chamando de tesouro o que Paulo chamaria de esterco? Às vezes nós podemos estar cambiando como tesouro aquilo que Paulo diria: isso aí para mim é esterco.
Ontem nós voltávamos ali do retiro e conversando no caminho, e eu falava acerca, ontem nós estávamos aqui com os jovens, e a cada semana, irmão, eu sei que parece que é algo, mas não tem como, quem estava aqui ontem sabe, eu vou começar por vocês para falar, porque senão eles acham que é propaganda minha, mas não é, irmãos. Ontem eu tive que dizer, gente, vamos parar de falar e vamos embora. Chega, deu, né? Ficamos felizes, o Alan veio, participou, falou, muito jovem, está aumentando a cada sábado, e quanta coisa rica sai deles, irmãos, quantas coisas poderosas têm saído deles, né? E aí nós vínhamos conversando, e eu falava assim, olha, na nossa família, o Mateus, a gente se converteu quando o Mateus era bem novinho, 5 anos, né? A Simone se converteu primeiro, então ele já cresceu nessa pegada. A Rebeca já nasceu nesse meio. Emanuel é um chapadinho de Jesus. Esses dias eu passei, ele está com a porta do quarto entreaberta, e eu escutei ele falando, e ele está sozinho dentro do quarto. Falei, o que está acontecendo com esse menino? Está falando sozinho? Eu vou ver. E gravei até, porque daí quando eu ouvi, eu falei, eu preciso gravar isso, porque não vão acreditar. E eu devagarinho fui olhando assim, aí ele tem um baú lá em casa, e ele pôs em cima do baú uma pilha de caixa, em cima da pilha de caixa ele tem uma banquetinha de bateria, ele pôs a banquetinha da bateria, colocou a bibliazinha dele em cima, e aí ele estava de olho fechado dizendo assim, venham no culto do pastor Emanuel. E é nessa hora, irmão, que o religioso diz assim, que escândalo, está brincando de igreja, está brincando de culto. Irmão, quando a gente era criança, a gente só brincava do que a gente gostava. A gente só brincava do que a gente queria ser. Eu vou brincar de super-herói porque um dia eu quero ser super-herói. Eu vou brincar de futebol porque um dia eu quero ser um jogador de futebol. Então eu me alegro do meu filho estar brincando de ser pastor. Eu me alegro, né? Então nós tivemos que convergir, irmão. Nós viemos do mundo e precisamos encontrar um valor maior para dizer o que eu tinha não vale nada. Agora pensa nesses que já estão com esse valor dentro deles. Eu te pergunto, que prato miserável do mundo pode fazê-los mudar? Quando oferecer algo, vai dizer, isso aí, com o que eu tenho, isso aí não é nada. O valor que eu carrego é maior. Sabe, então nós precisamos compreender essa verdade de Paulo. Olha, aquilo que eu considerava ganho, aquilo que eu considerava tesouro, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje nós vamos sair daqui considerando esterco aquilo que antes era tesouro, e considerando tesouro aquilo que antes a gente não valorizava. Em nome de Jesus, irmão, que noite maravilhosa. Como Deus é bom, como Deus é bom. Aleluia. Eu queria colocar essa imagem para mim aqui, fazendo um favor. Aleluia. Talvez você já viu, você já conhece. E se já viu e já conhece, fica tranquilo. Mas eu queria que você pensasse por um momento assim, querido. Aqui eu tenho um recipiente de vidro, tenho um punhado de areia, tenho algumas pedras médias, tenho algumas pedras pequenininhas e tenho uma pedra maior, uma grande pedra. E eu te pergunto, é possível colocar todas essas coisas dentro desse recipiente? Quem aqui acha que é possível, levanta a mão. Quem aqui acha que não, levanta a mão. E o resto está onde? Em Nárnia? Volta para cá. Quem acha que dá, que cabe lá, levanta a mão, bem alto para eu ver. Isso. Quem acha que não, levanta a mão. Isso, está dividido. Mas eu já fiz isso aqui fisicamente. Já peguei gente, falei, me ajuda aqui, vamos lá, vamos fazer. Já fiz na realidade, no material. Talvez muitos aqui, quando dissessem, tenta fazer. Muitos, sabe o que fariam? Já sei, eu vou colocar areia primeiro. E eu coloco a areia, dou uma socadinha ali embaixo. Depois da areia, eu vou pôr as pedrinhas pequenas. Porque eu vou colocando primeiro as pedrinhas pequenas, porque ocupa menos espaço. E aí se coloca as pedrinhas pequenas. Agora que eu já coloquei areia e já coloquei as pedrinhas pequenas, eu vou colocar as pedras médias. Então coloco areia, pedras pequenas, pedras médias que ocupam menos espaço. E agora eu vou colocar a pedra grande. Sabe o que aconteceria? A pedra grande ou não entraria, ou se entrasse, ficaria com grande parte dela para fora. Pastor, tem como colocar? Tem. Sabe como? Colocando primeiro a pedra grande. A primeira pedra ocupando o primeiro lugar nesse espaço.
Depois da pedra grande, nós colocaríamos as pedras médias, que se encaixaria na grande. Depois das pedras médias, nós colocaríamos as pequenininhas, que iam se encaixar entre as médias e as grandes. E por fim, nós colocaríamos a areia, que ia caindo e se encaixando perfeitamente. Muito lindo, né? Sabe o que é isso? Esse recipiente é a nossa vida, é a nossa história. A areia, as pedras médias, as pedras pequenas, são a carreira, a profissão, o casamento, o relacionamento, o diploma, aquilo que eu quero ter, os bens materiais, e a grande pedra, Deus. A exemplo da ilustração, a gente põe a carreira, a gente põe o marido, a gente põe o diploma, a gente põe as coisas e depois quer que Deus se encaixe nelas. Quando na verdade nós deveríamos começar com Deus. Não é Deus que tem que se encaixar nas coisas, é a nossa vida que precisa assim. Alguém está entendendo? Diz amém, por favor. É Deus que precisa ocupar esse primeiro lugar, né, da nossa vida. Então hoje, ao invés de pensar o quanto você tem, o quanto você precisa, pense, eu tenho o que é mais importante? Eu tenho o que é mais valioso? Será que hoje, se você estivesse frente a frente com Jesus e dissesse, Jesus, eu quero te seguir, será que você ouviria dele, beleza, está feito, vamos? Ou ele diria, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Pensa nisso. Segunda característica de uma vida vazia. Uma vida vazia é aquela na qual não se tem tempo para Deus. O primeiro eu disse, é uma vida que não tem espaço, então Deus nem está. A segunda é que não se tem tempo. Porque a gente é teimoso e a gente mesmo vendo que não vai caber a pedra grande, a gente põe ela e deixa, às vezes fica uma pontinha só para dentro. E o resto tudo para fora. Mas a gente diz, Deus está na minha vida. A questão não é se Deus está na minha vida. A questão é se a minha vida está em Deus. Muda. Há uma grande diferença entre Deus estar na nossa vida e a nossa vida estar... Oh, meu Deus. Olha, telecel aqui, ó. Achei que não. Há uma grande diferença entre Deus estar na nossa vida e a nossa vida estar em Deus. Pensa nisso. Olha lá o que diz Tiago, capítulo 4, verso 13. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui, porque o sábio, né, ele anda na sabedoria. Então, quando eu disse que minha esposa, ela é meu alfinete, é que ela me ajuda, tá, irmão? Ela não me derruba, ela não me bota para baixo, ela é minha auxiliadora idônea, presente de Deus na minha vida, tá bom? Então, não entenda mal, quando eu falei de ela me alfinetar, é para me ajudar, é para tirar aquilo de ruim que muitas vezes o natural, o humano, o carnal quer manifestar, né? Tiago, capítulo 4, verso 13, não sei o que eu senti de falar, né? Mas se eu senti de falar, o Espírito sabe, né? Capítulo 4, verso 13. Olha o que diz lá, Tiago 4, verso 13. Ide agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que deveis dizer: se o Senhor quiser, havemos de viver. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Sabe isso que a gente empreende tanto tempo, tanta dedicação, tanto esforço, a Bíblia chama de vapor. Vapor. Que existe, que daqui a pouco já foi, já era, né? Então aqui a gente começa a compreender isso, que a gente às vezes até arruma um espaço para Deus na nossa vida, mas a gente não tem tempo para Ele. A gente não tem tempo, né? Às vezes até arrumamos lugar para a presença de Deus em nossa vida, mas como a gente não dá o devido valor, devido lugar a essa presença, a gente demonstra a falta do devido valor. Quando a gente dá um espaço, mas não, que não é acerca de dar um espaço, é acerca de dar o lugar que Ele merece. Deus não quer um espaço na nossa vida,
Ele não quer um cantinho da nossa vida, né? Às vezes, mas eu dei um espaço na minha vida. Não, Ele quer o lugar que é dele, o lugar que só Ele pode preencher. Por que é que a gente ainda pode dizer que Deus está na nossa vida, mas a gente continua vazio? Porque a gente está tentando encher com coisas aquilo que só Ele pode preencher. A gente está tentando encher em coisas, em realizações pessoais, aquilo que só Ele pode preencher. Então, o Senhor até está, mas a questão é, Ele é Senhor de onde está? E aqui eu me lembro de 1 Reis capítulo 18, Elias no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, vai desafiá-los, e o desafio não era para provar que ele é profeta. Glórias a Deus. Elias desafia os profetas de Baal, mas não é para provar que ele é profeta, é só para mostrar que só existe um Deus, é só para mostrar que só existe um único, verdadeiro, soberano, poderoso e eterno Deus. Lembra, ele vai orar e diz: Senhor, tão somente para que eles saibam que existe Deus em Israel. Então, entenda, Deus é Senhor. Queira você ou não, Ele é Senhor absoluto. Queira o mundo ou não, Ele é Senhor, né? O que a Bíblia diz acerca de Jesus? Que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor. Então queira você ou não, queira o mundo ou não, Jesus é Senhor, Deus é Senhor absoluto. Mas o que nós precisamos compreender é isso: Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor nesse lugar que você deu para Ele na sua história, né? Ele é Senhor, mas nem todo lugar que Ele está debaixo do senhorio dEle. Nem todo lugar que Ele está. Você viu o que aconteceu ali em Tiago? O que Ele está dizendo? Ei, vocês que dizem assim: vamos para lá, vamos empreender esse projeto, vamos ganhar dinheiro, vamos viver lá nós vamos ter lucro, de lá nós vamos para lá. Ele diz: não é assim. Ele diz: antes, vocês deveriam dizer assim: se o Senhor quiser. E aqui nós temos que abrir um gancho bem grandão, né? Porque nós crentes somos abençoados. Nós crentes temos uma imaginação frutífera. Nós crentes somos... E aí quando a gente... Não, mas Tiago diz assim, olha, que então o erro é porque eu não estou dizendo assim, se o Senhor quiser. E aí a gente faz e ainda diz assim: Senhor, eu estou fazendo, mas se o Senhor quiser dar certo. Não é isso que ele está dizendo. Se o Senhor quiser, significa ter um relacionamento na qual o Senhor, pelo seu Espírito, em conectividade com o nosso Espírito, vai nos responder se é vontade dEle ou não. Sabe, querido, será que a gente já não fez muita coisa com a sensação que não deveria fazer? Era Deus dizendo: não faz. Não faz. E a gente faz e ainda diz assim: mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Se você não buscou a direção, se Ele está te constrangendo e você continua insistindo, não espere que Ele faça dar certo. Não espere, né? Então muitas vezes nós estamos exatamente assim. Então a vida que não faz sentido não é a vida na qual Jesus não está, é a vida na qual Ele não é Senhor. Porque Ele pode estar na vida de alguém sem ser Senhor. Irmão, se você sair hoje daqui, for ali na rua e começar a perguntar para você: crê em Jesus? Creio. Você crê? Eu creio. Ela acredita. Alguns vão dizer: eu acredito que eu vou morar no céu com Ele. Hoje é o que mais tem. Se você conversar e falar, ninguém diz: não, eu acredito nele, mas eu preciso mudar. Agora, em nome de Jesus, está havendo mover e vai haver um quebrantamento, vai haver arrependimento, eu creio. Nós vamos começar a provar e experimentar disso. O mundo vai, eu creio em nome de Jesus. Mas hoje, se você perguntar, as pessoas vão dizer: eu creio, mas está vivendo do jeito dela. Então ela não crê para Ele ser Senhor. Ou muito dentro das igrejas creem em um Deus, não para fazer a vontade dEle, mas para que Ele faça a vontade delas. A gente não vem para a igreja para Deus fazer a nossa vontade. Aleluia. A gente vem para a igreja para aprender a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não ora para Deus fazer a vontade da... Irmão, só para te lembrar, lembra aquele que você fala assim: realiza meus desejos? Não se chama Aladim, se chama gênio da lâmpada.
E gênio da lâmpada é ficção, é mentira, é falcatrua, não existe, é fake. É o gênio que diz, tem direito a 3 pedidos. Qual que você quer? O que você quer? O que você quer que eu te faça? A lâmpada você esfrega, o gênio sai para realizar a tua vontade. Mas a Bíblia você abre para ler e aprender a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Não vos amoldeie ao padrão desse mundo, antes sejais renovado pela transformação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. De quem? De quem? Deus não vai fazer a nossa vontade? Não é a nossa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, não é a dele. E sabe o que nós precisamos compreender? É aquilo que eu disse das crianças. Hoje há um câmbio aqui. Hoje há um câmbio, há uma mudança cambial, há uma mudança de valores que nós precisamos compreender. Com criança, existe uma forma de você lidar com criança, né? Se você pegar uma criança com um objeto que machuca, vamos supor, você pega lá a criança, de repente a criança sai correndo do quarto com uma tesoura na mão. E o pai e a mãe, no instinto, larga essa tesoura, menino. O que ele faz? Ele se machuca. Porque no susto ele larga ou puxa e acaba se machucando. E um dia eu aprendi uma técnica com criança, o que você faz? Você mostra o docinho e fala, vamos trocar o que você tem pelo que eu tenho? Eu te dou esse chocolate e você me dá isso que está na tua mão, que pode te machucar, te ferir, te matar. Sabe o que eu estou dizendo? Eu não estou te botando para baixo, muito pelo contrário, eu estou te botando para cima. Eu estou te dizendo que o que você tem muitas vezes te fere, te machuca, porque a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Existem caminhos que parecem que são de vida, mas levam à morte. O que eu estou fazendo é oferecendo algo maior. A Bíblia diz que o que nós passamos não se compara com peso da glória que está por vir, aleluia, que aquilo que Deus tem é melhor. Eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Eu vou repetir para você dar glória a Deus, porque você é crente. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, os planos de Deus são melhores. Quem crê nisso? Dá glória a Deus, aleluia. Os planos, os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, aleluia. E pega essa, Jó no capítulo 42, ainda diz, primeiro livro da Bíblia, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Pastor, mas eu já me frustrei. Talvez porque não era plano de Deus. Os planos de Deus não se frustram. Os planos de Deus não se frustram. E Deus também não tem compromisso com planos que não são dele. Deus não tem, Jeremias 29, Deus não fala, escolha os projetos que você quiser e eu assino embaixo, que nem os jovens, né? Escolha os projetos e eu assino embaixo. Eu, o Senhor, é que sei os projetos que tenho para vós. Projetos de fazer prosperar e lhe dar um futuro. Então os planos que não são frustrados não são os nossos, são os de Deus. Você quer viver uma vida sem frustração de planos? Começa a viver os planos de Deus. E sabe, Deus não quer que a gente viva os planos dele porque ele é autoritário. Não, ele quer porque ele é amor. Porque ele é o pai que ama o filho que tem. Não é porque ele está dizendo ou é o meu plano ou não é. Não, é porque ele sabe, ele quer nos devolver ao lugar original. Ele quer nos colocar a serpente está toda hora dizendo, come do teu plano, come do teu projeto, seja Deus da tua vida. Sabe qual é o plano, a artimanha de Satanás hoje? Da serpente, a mesma do jardim. Adão e Eva, vocês não precisam de Deus, seja Deus da sua vida. Come do fruto e você vai saber o que Deus sabe. Come do fruto e você vai conhecer o que Deus conhece. Para que você vai ficar... A serpente fica no meio da igreja assim. Com a língua ainda. Ainda é com a língua. A serpente é linguaruda. A serpente é linguaruda. E fica no meio do jardim. Para que você vai ficar vivendo uma vida limitada? Não é uma vida limitada, é uma vida protegida. Há uma diferença entre limitação e proteção. Um pai, quando estabelece limites na vida do seu filho, não está castrando, está protegendo. Não é a seca de castrar, é a seca de proteger. Irmão, vocês viram esses dias uma menina de 11
anos de idade, que trancou os avós no quarto dormindo e colocou fogo no apartamento? Vai deixando as coisas correr? Vai deixando a vida me levar, a vida leva eu? Não, não é a vida que me leva. É o Deus Criador de todas as coisas que me conduz na vida que Ele tem para mim. Então, a proposta de Satanás hoje é a mesma. Seja o Deus da sua vida. Coma do que você quiser, faça do que você quiser, tenha prazer no que você quiser. Você vai ficar, que Deus é esse que te priva do melhor. Não, Ele não me priva do melhor, Ele me guarda do pior. Ele me protege do pior. Aquilo que Deus não me deu é aquilo que eu não preciso ter. Aquilo que Deus não nos... Já viu como é? Então pensa nisso. E terceiro e última colocação: uma vida vazia é aquela na qual não há disposição para Deus. Primeiro, uma vida vazia é aquela que não tem espaço para Deus. Segundo, uma vida vazia é aquela que não tem tempo para Deus. Terceiro, uma vida vazia é aquela que não há disposição para Deus. Salmo de número 127, e verso 1. Falando aqui do Salmo, enquanto você abre, querido. Todas as semanas, já faz mais de um mês, que nós aqui numa reunião de obreiros, Deus nos deu a direção para nós fazermos no nosso lar, com as nossas famílias, o que nós chamamos de GF, que é um grupo familiar. Então, nós tivemos uma reunião de obreiros e conversando aqui, nós concordamos acerca de cada obreiro estar fazendo esse grupo familiar na sua casa, com a sua família, porque a gente às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas às vezes não se importa que está perdendo a casa, que está perdendo a família. Não estou dizendo que nós não temos que ganhar o mundo, para Jesus, mas se perder os nossos, se não cuidarmos dos nossos, a Bíblia diz, é pior que o ímpio, é pior do que aquele que não crê. Então nós começamos a fazer, todos os obreiros estão fazendo a reunião nos lares há mais de um mês. E toda semana muitos me mandam um feedback: nossa, como foi bom, olha como teve isso, olha como teve aquilo, e compartilhando do que Deus está fazendo. E de repente alguns irmãos começaram a vir: pastor, eu estou sabendo aí de um estudo que está tendo. E aí algumas pessoas começaram a pedir. Então eu estou falando, quem quiser, irmão, toda segunda-feira eu compartilho um estudo, tem lá um texto, tem algumas perguntas dentro daquele texto. Você reúne na tua casa. Tem casa que é família com 5, 6. Tem lugares que é família com 2. Não importa a quantidade, importa a qualidade do que está sendo feito. Então, se alguém quiser, depois manda para mim no WhatsApp: pastor, envia para mim esse estudo. Eu te motivo a fazer, você e tua casa. Senta lá, vão se alimentar da palavra, vão ser edificados uma vez por semana, Dá uma média de 40 minutos, 1 hora, e tem sido muito, muito abençoado, tá bom? Salmo de número 127. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de tristeza, pois assim Ele dá ao seu amado o sono. Observa comigo que nesse texto tem trabalho, que nesse texto tem edificação, que nesse texto tem até mesmo disposição. Nós não encontramos ali? Trabalho, edificação, disposição. Porque ele está dizendo: aqueles que trabalham, edificam em vão. Então tem trabalho e tem edificação, e tem até mesmo disposição. Mas o que não tem ali? Não tem o senhorio. Porque ele está dizendo: se Deus não for Senhor, aqueles que trabalham edificando, trabalham em vão. Em vão significa inútil. Inutilmente trabalham aqueles a qual Deus não é o Senhor. A edificação é inútil. E veja que ali também diz que existe também uma vigilância. Porque ele diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam.
se o Senhor não edificar a casa, ainda que casa fale de uma edificação material, casa tem a ver com família, casa tem a ver com um lar, né? Casa tem a ver com vidas. Então ele está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão, inútil é o trabalho daqueles que o fazem. Mas aí ele diz, e se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente vigia o sentinela, o guarda. Então observa aqui que depois o que há também ali uma vigilância, mas que não é eficaz, né? A gente guardou o que Jesus disse, vigiai e orai. E aí a gente está dizendo, mas eu estou vigilante, eu tenho uma vigilância, mas talvez a nossa vigilância não é eficaz. A nossa vigilância não produz segurança, porque a vigilância que produz segurança é a vigilância de Deus sendo o Senhor da nossa vida, né? E ali então há trabalho, há edificação, mas esse não permanece. Existe vigia que cuida, mas acaba perdendo. Quando é que uma vigilância, um guarda deixa de ser eficaz? Quando mesmo tendo guarda, alguém vem e rouba. Quem aqui nunca viu casas que tem cerca elétrica, que tem monitoramento, que tem empresa de segurança, e mesmo assim são roubadas? Mesmo assim o ladrão entra e rouba. Não estou dizendo que a gente não tem que proteger, não é isso, mas não acontece. Então, eu não sei se entendeu, ele está dizendo, do que adianta o guarda vigiar, se Deus não guardar? Se o guarda vigia, mas Deus não é Senhor, o que acontece? O ladrão vem e rouba. E aí eu volto lá em Mateus capítulo 6. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde o ladrão arromba e rouba. Antes ajunteis tesouros nos céus, onde tem alguém vigilante, onde tem uma vigilância, onde tem alguém guardando, aleluia. Então tem vigia, está cuidando, mas acaba perdendo. Existe ali esforço, mas esse esforço não dá fruto, porque tem esforço. O que é que ele está dizendo? Do que adianta acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, de sofrimento, pois o Senhor dá aos seus o sono, né? É tão lindo isso, porque a humanidade ela não tem problema em se esforçar. Concorda comigo? Você acha que a humanidade tem problema em se esforçar? Se uma pessoa hoje disser, eu quero ter aquele carrão, ela trabalha o que for preciso para ela chegar lá. Se ela disser, eu vou ser aquilo, ela faz o que ela faz o que for preciso, ela se esforça para chegar naquele lugar. Então a humanidade não tem problema com o esforço, mas o ser humano tem problema com a dependência. Nós temos dificuldade com a obediência. Esforçar não é o problema é obedecer, o problema é depender. E sabe, por que muitas vezes a gente vê obedecer e depender como castigo? Não, mas se eu tiver que obedecer, parece um castigo eu obedecer a Bíblia. Eu obedecer, volto a dizer, não é castigo, é proteção. E aí, aqui nós chegamos nesse lugar que a Bíblia está dizendo, dura coisa é acordar cedo, dormir tarde. Não está falando que vai comer o pão nosso de cada dia. Ele não está falando isso, acorda cedo, dorme tarde e come o pão nosso de cada dia. Acorda cedo, dorme tarde e come o pão de dores, de tristeza. E aí, isso é esforço, não é? Há um esforço aqui. Então nós vemos isso acontecendo, né? Mas por outro lado ele diz, o Senhor dá aos seus o sono. O que é sono? Sono é descanso, irmão. Sono é descansar. Às vezes nós achamos que as coisas estão difíceis demais. Às vezes nós achamos que as coisas estão duras demais. Às vezes nós achamos que o mal cresceu demais. E sabe qual é o recado de Deus para nós hoje? Aprenda a descansar. Aprenda. Hoje de manhã, todo domingo de manhã minha esposa vem comigo. E hoje ao acordar ela abriu os olhos para mim, com um olho meigo e um falar bem meigo, e disse assim, posso ficar descansando hoje?
E eu sei que ela precisa dormir, irmão, porque pensa nessa mulher quando não dorme. Eu sei que ela precisa descansar. E eu falei, é para o meu proveito, descansa, meu amor, fica aí, quer um cafezinho na cama. E um dia desses, irmãos, eu tava meio sobrecarregado. Eu falei, meu Deus, parece que tudo está difícil, parece que tudo que você vai pegar é pesado, parece que todo desafio. Amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer. E eu pensei assim, já sei, eu vou começar a adiantar o de amanhã hoje, porque eu alivio o peso de amanhã fazendo algumas coisas hoje. E naquela hora o Espírito Santo me ligou e falou assim, vai dormir. Tem horas que o Espírito Santo manda a gente, irmão, mas não é para dormir sempre, e nem muito. Cadê a Nath? Não está aí? Está lá. Intimidade é tão gostoso, irmão. Não se escandalize com intimidade, tá bem? Ontem nós falávamos isso aqui com o jovem. É tão chato quando a gente é religioso, né? Quando a gente é hipócrita, que alguém faz brincadeira, já, olha, humilhou a mulher dele. Não, é minha esposa, nós temos intimidade, a gente brinca e ela recebe, né? Ela sabe o quanto eu amo, o quanto eu... Né? Às vezes é mais fácil encenar o que não é do que ser de fato o que é, né? E aí nós estávamos aqui nos jovens, né? E falando, e agora eu lembrei da Nath, porque eu sempre tiro o sarro. Ela só precisa dormir 16 horas por dia, não sei de onde. Ainda bem que ela não está aqui, ela não ouviu. Não conta essa do sono para ela, tá? E Deus falou para mim assim, vai dormir. E eu falei, como assim, Deus? Tem um monte de coisa para fazer. Vai dormir. Eu me retirei, fui para o meu quarto, estou lá, de repente eles começaram, tá tudo bem? 8, 9 horas da noite, o homem que vai dormir 2 horas da manhã já está na cama. Eu falei, me deixa. Já não é fácil obedecer, ainda vocês ficam provando. E dormi, irmão. Eu dormi a noite toda, acordei no outro dia, sabe o que aconteceu? Os desafios do outro dia não desapareceram, mas eu tinha força e disposição e ânimo para enfrentá-los. Já viu como gente que não descansa é ranzinza? Gente que... Olha as revelações. Ai, ai, ai. Gente que não descansa é ranzinza. É chato. Gente que não descansa, qualquer desafio abate. Gente que não descansa, ele não desanima no meio do desafio, ele desanima diante do desafio. Ele nem começou, ele fala, não vou conseguir não, nem vou, nem faço. Não é assim. Não é o desafio que é grande, o cansaço, o descanso que tem sido pouco. Vou repetir, não são os desafios que cresceram, é o nosso descanso que diminuiu. Hoje Deus está nos chamando, vem descansar em mim, vinde a mim e eu vos aliviarei e vos darei descanso. Às vezes a gente tem a impressão que as doenças aumentaram. Parece que as doenças ficaram mais severas, não tem essa impressão? Parece que as ciladas agora do diabo, parece que ele contratou um CEO para o inferno e as estratégias são... Não é, irmão. É que a nossa imunidade é pequena, que a nossa imunidade continua sendo baixa, é que a nossa resistência tem sido baixa. O problema não é as ciladas do diabo, o problema é a falta da armadura. Efésios capítulo 6 diz isso. O problema não é o dia mau, o problema é não estar revestido da armadura de Deus para o dia mau. Olha quanta coisa Deus está nos dando hoje. Descansa, começa a aprender. Hoje eu falava aqui pela manhã, esses dias um irmão me procurou. Ele disse assim, pastor, eu estou num processo com o meu devocional, que eu sinto que não está de qualidade e tal. E eu tenho, irmãos, eu comecei há algum tempo a fazer, eu faço, para mim é o horário que eu sinto que eu dou o meu melhor para Deus, eu faço todas as manhãs. Eu levo minha filha para a escola, volto para casa, pego minhas 2 Bíblias, eu tenho um aplicativo, já passei para várias pessoas, alguns praticam e tem sido muito bom, que todos os dias ele manda uma porção de texto para você ler. Não ganho nada com o aplicativo, tá bom, irmão? Não tem comissão, não tem nada. Você não paga pelo aplicativo. Mas ele tem lá várias coisas muito boas para a vida cristã. Depois, se você quiser, eu te indico. E aí, todo dia ele te manda um texto bíblico. Você lê, você abre nele, depois que lê, ele fala orar pelo texto. Quando você clica, ele marca ticado que você leu aquele texto. Então eu gosto muito de usar aquele aplicativo para ler aquela porção bíblica daquele dia. Só que eu não leio no aplicativo, eu abro no aplicativo e eu vou para a Bíblia. E aí a segunda propaganda, caneta marca texto.
baratinho, R$3, irmão, R$4, uma caneta marca-texto. E você vai para a Bíblia e começa a iluminar aquilo que você está lendo. Começa a iluminar aquilo que você está aprendendo. Coisa linda isso, né? E aquilo vai acrescentando. E aí esse irmão falou assim para mim: pastor, e eu estou vendo que eu estou com dificuldade e tal, então eu vou começar a acordar 1 hora mais cedo para fazer o meu devocional antes de ir trabalhar. Eu falei: uau, irmão, parabéns. Porque é isso, o que a gente às vezes faz? A gente dá o final do dia para Deus. Depois de tudo, já está só o cacareco, só o pó da gaita. E a gente vai lá: agora eu vou ter meu devocional com Deus. Não vai, né, irmão? Vai cumprir uma religião, vai cumprir uma obrigação. E eu não vivo com Deus por obrigação. Nós devemos viver a Deus por gratidão. E aí, ele começou. Só que detalhe, esse irmão acordava às 5 horas da manhã. Agora passou a acordar às 4. E aí ele falou: pastor, nos dias que eu estou fazendo isso, minha vida só melhorou. Eu achei que eu ia ficar mais cansado, eu estou mais disposto. Aí ele teve ali um momentinho meio difícil, ele caiu, parou um pouquinho, e aí ele se sentiu fraco. E aí o dia começou a ficar difícil, aí as coisas ficaram tensas. E aí ele me falou: pastor, eu fiquei uns dias sem fazer, eu preciso voltar urgentemente. Eu falei: é hoje, bora, vamos fazer. E até foi um dia que eu mandei uma mensagem: como é que tá? Eu já disse que a gente nunca manda à toa. Se você entende, corresponde com a ação do Espírito, graças a Deus. Mas toda vez que a gente manda, tem uma direção do Espírito. E eu mandei: como é que tá aí a vida? E ele disse: pô, pastor, não está legal, não estou conseguindo fazer, mas vou voltar hoje, porque senti Deus falando comigo. E aí ele voltou, e aí foi legal que ele chegou para mim e disse: pastor, lá na empresa os rapazes estão dizendo: rapaz, você está melhor, você está bonzinho, você está alegre, você está falando coisa boa, você está animado, você está... E eu falei isso hoje de manhã. Quando terminou o culto, estou saindo, vem um irmão ali todo desenchavido. Porque Deus pega, Deus fala, Deus ama, Deus cuida, Deus corrige, Deus sustenta, Deus fortalece. E ele veio assim para mim e falou: ô pastor, já faz um tempo que Deus estava falando comigo desse negócio de acordar 4h30. Mas quando fala de ganhar o carro, quando fala de ganhar a casa, aí é quase: amém, glória a Deus, sou eu recebo. E pastor, e Deus estava falando já faz dias esse negócio de ganhar. E eu falei: é mesmo, irmão? E agora? Amanhã, pastor. Não vai ser hoje, porque não tem mais as 4h30 da manhã, mas é amanhã. E ele falou: e olha, pastor, como às vezes a gente realmente é falho. E ele falou: porque antes eu ia de ônibus para o trabalho, eu trabalho em Curitiba. Mas Deus tem abençoado tanto, tem nos prosperado tanto, que hoje eu posso ir de carro, porque Deus supriu. E hoje todos os dias eu posso ir de carro trabalhar. E ele falou: mas sabe o que é mais triste, pastor? Que antes, quando eu ia de ônibus, eu tinha que acordar 4h30, de carro eu acordo 5h30. Essa 1 hora já existia, foi ele que não quis dar para Deus. Está entendendo? Deus nos abençoa, Deus nos prospera e a gente ainda vai tirando Deus de cena. Eu não tenho tempo, mas Ele proveu essa 1 hora, né? Então, se Deus pegar alguém com as 4 horas aí, irmão, fica na bênção. Né? Dar esse tempo que Deus merece, né? Um tempo de qualidade. Então o que tem nos abatido, irmãos, não é o dia mau, é a falta de revestimento. O que tem muitas vezes derrubado crentes não são as ciladas do diabo, é a falta do revestimento. Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Revestidos em Deus é o diabo que foge, não é o diabo que faz a gente fugir da presença de Deus. Revestidos de Deus é a gente que bota o diabo para correr, e não o diabo que faz a gente correr da presença do Pai. Fica de pé, por favor, no nome de Jesus. Aleluia, Deus é bom. Vamos cantar uma canção e que você possa meditar sobre isso nessa noite. Isaías, capítulo 40, verso de número 28, diz assim: tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Olha a notícia:
O Deus que nós servimos não está cansado. O Deus que nós servimos não está desfalecendo. O Deus que nós servimos é poderoso. O Deus que nós servimos é grandioso. O Deus que nós servimos é eterno. O Deus que nós servimos é um Deus forte. Não é um Deus que tem força, é um Deus que é toda força. Não é um Deus que tem poder, é um Deus que é todo poder. E Ele diz: não há quem perscrute o seu entendimento. Sabe, irmãos, hoje o problema não é estar desfalecendo. Hoje o problema não é estar enfraquecido. Hoje o problema não é estar se desviando. Hoje é o problema continuar assim, sabendo que tem alguém que pode te fortalecer, sabendo que tem alguém que pode te trazer a vida hoje, sabendo que tem alguém que hoje pode te trazer para o caminho de volta. Alguém que pode não só nos trazer para o caminho de volta, mas nos auxiliar a caminhar no caminho certo. E Ele diz: Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta a força. Deus tem espaço na sua vida hoje? E se tem, Ele tem o seu tempo? Ele é Senhor da nossa vida? Porque a gente pode dizer que Deus está e as coisas não mudam, porque a vida que muda não é a vida que Deus está, é a vida que Ele é Senhor. Porque Ele pode estar como um coadjuvante, e Ele nunca quis ser coadjuvante na nossa história. Senhor, eu vou fazer, está comigo? Não, nunca foi esse o plano dele. Ele não deixou uma porção para a gente começar e depois disse: ó, eu vou dar para vocês a introdução, depois façam como quiseres. A minha Bíblia diz: Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o início e o fim. Porque todas as coisas sejam dele, por ele e para Ele. A gente só muda o meio quando o começo e o fim não são Ele. Ele tem espaço, Ele tem o seu tempo. E pensa nisso: você tem vigor para as coisas de Deus, orar, palavra, comunhão. Nós vamos ter aqui sábado que vem 12 horas de oração, irmão. 12 horas que você pode escolher pelo menos uma dessa hora e vir aqui orar. Se não der para orar uma hora, vem orar meia. Vem orar 15 minutos. Será que a gente tem disposição para Deus da mesma maneira que a gente tem disposição para as outras coisas? Aquilo para qual a gente tem mais disposição manifesta quem é o Senhor da nossa vida. Deus te deu essa profissão, esse encargo, essa inteligência, essa habilidade, esse talento para sustentar o teu propósito na terra, não para comprometer o teu propósito. É para sustentar, porque isso aqui vai passar. E quando a gente chegar lá naquele dia, diploma não vai ter valor, não vai dar para dar carteirada em Jesus. Ah, Jesus, olha o meu imposto de renda do ano lá. Deixe que aquilo que Ele gerou sustente o propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. E acredite, não vai faltar. Não vai. Os planos do Senhor são melhores. Os planos do Senhor são maiores. Não é dizer, largue algo bom para algo mediano. Não, nunca foi, irmão. É a gente estar com a visão tão comprometida que a gente não entende o câmbio. A gente não entende o valor. Que vale mais, o dólar ou o real? O dólar. Não é isso? E aí às vezes a gente está juntando daquilo que tem menor valor. $1. Quanto está o valor do dólar? 5. $1 equivale a R$5. E você tem a opção de ter. O que você vai ter? Vou ficar juntando um monte que não vale nada? Qual que é hoje o que está mais defasado? Da Argentina? Da Venezuela?
Qual é a moeda lá? É o quê? É o quê? Peso. Não tem peso. Ele chega, é um bolo de dinheiro, né? Não é assim? Quanto vale isso? Nada. Às vezes parece a história da nossa vida, juntando um monte de peso, literalmente. E Jesus diz: vinde a mim, e eu tiro o peso da tua vida, eu te alivio. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai cambiar como Paulo cambiou. E até aquilo que você considerava tesouro, quando ele tiver o lugar adequado na tua vida, vai produzir mais fruto do que agora no esforço. No esforço não está produzindo fruto, mas no descanso o fruto vem, porque Deus conhece o coração. Vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar.